Os tempos que nós estamos vivendo são tempos difíceis, tempos muito trabalhosos. A palavra de Deus diz que nos últimos dias haveriam homens amantes de si mesmos, filhos desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos e irreconciliáveis, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Esse é o quadro que nós temos hoje na sociedade. Isso estamos falando de coisas de fora da sua casa e que muitas vezes influências entram para dentro da sua casa. Mas a grande questão é: quem traz essas influências para dentro da sua casa? Quem coloca isso dentro do seu lar? Sua casa tem portas, tem inúmeras janelas, e muitas dessas influências entram pelas frestas, pelas portas que muitas vezes estão escancaradas, pelas janelas. Mas eu quero que você entenda o seguinte: eu não estou falando das janelas e das portas físicas da sua casa. Estou falando de janelas e portas espirituais. O que entra dentro da sua casa vai entrar dentro da sua mente e vai moldar você a uma determinada situação, a uma determinada condição. Isso vai se refletir no dia a dia, no relacionamento, no núcleo familiar. A grande questão é: pelo que a sua família está sendo influenciada? O que você tem permitido, tem deixado que entrasse dentro do seu lar? É extremamente importante, antes de nós orarmos nessa manhã, antes de entrarmos na campanha de hoje, que é a campanha sobre a família, é importante que você reflita sobre isso. Não vai bastar simplesmente nós orarmos, colocarmos a nossa família diante de Deus e o altar da casa continuar destruído, o altar da casa continuar derrubado. Nós precisamos fazer assim como Elias fez no Monte Carmelo. Ele primeiro reconstruiu o altar e depois ele entregou o povo novamente à santificação nas mãos de Deus. Ele primeiro realizou uma obra de purificação dentro da casa, de purificação dentro do lar. Então eu te pergunto, meu ouvinte querido, minha ouvinte querida, quais as influências que têm entrado dentro da sua casa? A sociedade lá fora está um caos, está terrível. E isso está entrando para dentro da sua casa de que forma? Através do que vocês veem na TV? O quê? Através do que vocês escutam? O quê? Através do que vocês contemplam, talvez horas e horas, nas telas? O que está entrando dentro do lar de vocês? Eu estou aqui para orar por você. Eu estou aqui para entregar a sua família nas mãos de Deus, com amor, com carinho, com zelo, com muita preocupação, em nome do Senhor Jesus. Mas eu preciso te dizer isso. Por quê? Porque um ciclo precisa ser quebrado. Para que as coisas funcionem, um ciclo precisa ser quebrado. Porque se a sua família estiver envolvida em laços com o inimigo, precisa ser quebrado. Porque senão vai ficar um ciclo interminável e os problemas não terminam. A misericórdia do Senhor está disposta a todos. Está colocada diante da vida de todo aquele que quiser aceitar. Mas é importante você saber que se a sua casa hoje está passando por guerra, está passando por conflito, se existe separação interna, se existem problemas de relacionamentos entre pais e filhos, entre cônjuges, primeira coisa que você precisa ter em mente, primeira coisa que você precisa ter consciência é de que a guerra é espiritual. Começa espiritualmente. E essa guerra muitas vezes está sendo tratada, está sendo travada e você nem sabe por onde começar. Você está guerreando, tentando usar escudo, espada para qualquer lado e não sabe nem como agir. Eu quero dizer o seguinte: existe um poderoso general, existe um rei, existe um Deus, existe um Criador que conduz as coisas dentro da sua casa. E Ele precisa fazer morada, Ele precisa habitar dentro do seu lar. Ele precisa fazer uma obra completa de purificação, reerguimento de altares, santificação em nome do Senhor Jesus. O sangue do Cordeiro precisa estar passado nas portas e nas janelas da casa onde você habita. Porque o mal não está brincando. Satanás não está brincando de casinha. Satanás, cruel, atroz, terrível, ele odeia as famílias. Ele odeia a sua família. Não brinque com ele.
Porque Satanás, ele viu o maravilhoso e lindo projeto de Deus para com a família. Ele viu Deus criando a família no jardim do Éden. E ele ficou prestando atenção e planejando meios e formas para destruir esse núcleo poderoso, esse alicerce sagrado da sociedade que hoje está terrivelmente abalado. Terrivelmente. Meu querido, seja sobre a sua vida, minha querida, seja sobre a sua vida a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o poder e a unção do Santo Espírito de Deus, e a bênção e o amor de Deus, o nosso Pai. Eu sou o evangelista Fábio Santos, evangelista do canal Bela Manhã, Oração e Salmos. E a nossa oração de hoje é pelas famílias, é pelos lares. E eu quero colocar nesse momento a sua família nas mãos de Deus. Eu quero pedir a Deus que unja a sua casa, que unja a sua vida, que unja os membros da sua família. Eu quero declarar nas nossas orações que Deus, Ele esteja sobre a sua casa e no interior dela também, em cada cômodo, em cada lugar, que esteja ali a presença de Deus, que esteja a presença dos anjos, que eles estejam acampados sobre a sua casa, que a sua casa seja blindada com o poder dos altos céus para estar protegida contra os ataques do inimigo. O inimigo pode estar longe, mas a Bíblia diz que ele está rodeando como um leão, bramando, buscando uma brecha de algum ser humano para que então ele inspire a sua tentação, para que então ele inspire os seus pensamentos maus, seus pensamentos ruins, e influencie uma pessoa apenas dentro da sua casa, que já seria capaz e que já bastaria para causar um conflito, um estrago talvez. E isso tem acontecido na vida de muitos lares, de muitas casas. Esse ciclo intermitente que não acaba, que não para. Você precisa consagrar nesse momento a sua vida ao Senhor. Portanto, nesse momento, se você já está pronto, já está preparado, nós vamos orar. E que a bênção do Senhor seja sobre você nesses momentos. Meu sincero desejo é que você sinta uma poderosa paz nesse momento agora, entrando no seu coração, entrando na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Ore comigo. Poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, para todo sempre louvado e exaltado seja o teu santo e eterno nome. Grande é o teu poder, grande é a tua graça, grande é o teu favor, grande é o teu amor por cada um de nós. E quando falamos de amor, lembramos que somos suas criaturas, lembramos que o Senhor nos criou, lembramos que o Senhor nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Mas, ó Deus, existem muitos lares hoje cuja tua imagem está denegrida, não porque quiseram fazer isso voluntariamente, mas porque muitos males têm entrado dentro das casas. Muitas influências ruins têm penetrado em brechas, em portas, em janelas, e muitas vezes os membros dessa família, sem perceber, têm se deixado moldar por essas influências. E hoje vivem num ciclo de separação interna, de conflitos. Vivem muitos em pé de guerra, desde o levantar até o deitar. Em vários momentos do dia, Senhor, são discussões, são brigas, são desentendimentos. Por pouca coisa, ó Deus, já se rompe uma guerra dentro de casa, onde cada um talvez vai por um canto. Alguns saem de casa e só voltam no final do dia. Outros, ó Deus, ficam alguns dias morando com outras pessoas e depois voltam novamente sem resolver o problema. Existem, ó Deus, esposas que estão angustiadas. Existem, ó Deus, maridos que estão preocupados com pressões do dia a dia, com pressões do trabalho, com pressões em relação às finanças e não conseguem administrar isso corretamente em sua mente, em seus pensamentos. E acabam se estressando, acabam gerando conflitos e as pessoas acabam se desentendendo. Ó Deus, ataques estão vindo de todos os lados e essas famílias precisam ser protegidas, ó Deus. Eu imploro a Ti, Senhor, que essas famílias não sejam cumpridoras da profecia, Senhor Deus, de que os tempos finais seriam tempos trabalhosos. Que não seja, ó Deus, dentro desses lares
desse que me ouve, dessa que me ouve, ó Deus. Não seja sobre esses lares as palavras que nós mencionamos no início, de pessoas que só pensam em si mesmas e esquecem dos outros, de filhos que não são obedientes aos pais. Por favor, ó Deus, a tua mão precisa estar sobre todas essas pessoas, ó Deus, sobre todos esses membros, ó Deus. Que o Espírito Santo inspire nesse momento, ó Deus, a essas pessoas colocarem a mão na consciência e se lembrarem de que há um Deus de amor que pode governar a casa, que pode cuidar de todas as coisas. Por favor, ó Deus, eu oro nesse momento pelos maridos, ó Deus, para que eles consagrem o seu coração a Ti, para que eles se voltem a Ti, para que eles coloquem o Senhor como prioridade na vida deles, porque eles têm uma responsabilidade sobre uma casa, eles têm uma responsabilidade sobre pessoas, sobre crianças, sobre adolescentes, sobre jovens, sobre uma esposa. Que o Senhor unja, ó Deus, esses sacerdotes do lar, para que cumpram a Tua vontade, Senhor, para que busquem o Senhor a Ti em todo e qualquer problema, em toda e qualquer situação que se levantar diante do lar. Que sentem juntos e conversem, que compartilhem, ó Deus. Eu coloco nesse momento a vida das esposas, que muitas vezes ficam caladas, guardando problemas, em silêncio, ó Deus, com conflitos internos, e não compartilham isso muitas vezes com seus esposos, com medo às vezes de serem taxadas de alguma coisa, ou às vezes com medo de o marido agir de forma indiferente, ou de receberem até mesmo uma injúria ou palavras duras. Ó Deus, eu coloco os casais nas Tuas mãos, fortaleça os casamentos, fortaleça, ó Deus, a vida dessas mulheres que hoje estão sozinhas, que já vivem separadas. Que o Senhor, ó Deus, toque no coração delas para que a cada dia elas continuem buscando o Senhor em primeiro lugar em toda e qualquer situação. Encontre em Ti, Senhor, segurança, força, presença para continuarem a vida, Senhor, a educar os filhos, a fazê-los crescer nos Teus caminhos e a prosperarem na vida também, Senhor. Grande Deus, o Senhor conhece a situação de todas as famílias. O Senhor sabe, ó Pai querido, cada problema, cada dificuldade que cada um enfrenta. Às vezes pode ser, ó Deus, que não seja necessariamente um problema financeiro, mas existem muitos outros problemas. Às vezes a questão financeira, ó Pai, devido ao ter, seja de fato o problema e não a falta dele. Portanto, ó Deus, dê muita sabedoria para que as coisas sejam administradas corretamente, para que essas finanças sejam ordenadas primeiramente de acordo com a Tua vontade, para que direcionam essas coisas, para que busquem conselho para administrar os bens em Ti, Senhor. Busquem conselho do Senhor, Pai, porque o Senhor é o dono da prata e do ouro. É o Senhor que dá as bênçãos, é o Senhor que concede os recursos para nós. E que sejam, ó Pai querido, santificados em nome de Jesus. Eu peço nesse momento, ó Deus, pelos filhos que estão crescendo, cercados e rodeados de terríveis influências nesse mundo. Um mundo, ó Pai querido, que hoje se resume nas telas e que muitas vezes passam horas diante de perigos, expostos a situações que podem moldar a mente deles, trazendo, ó Pai querido, coisas que não são de dentro do próprio lar, cuja educação os pais tentam orientar, mas acabam, ó Deus, imitando práticas que vêm, acabam aprendendo coisas, ó Deus, e trazem para dentro de casa. Por favor, ó Pai, que essas mentes sejam purificadas, sejam limpas. Eu me lembro de Jó, Senhor Deus, que santificava os seus filhos todas as madrugadas. Sabemos, ó Deus, que muitas vezes as influências desse mundo são difíceis. Elas acabam de fato vindo, e os jovens, os adolescentes, têm uma mente muito aberta, muito aguçada para serem atraídos e envolvidos pelas coisas desse mundo. Mas, ó Deus, eu sei que cabe aos pais colocar os seus filhos nas Tuas mãos. E que muitos pais, ó Deus, sigam o exemplo de Jó. Busquem ao Senhor na primeira hora do dia, antes de sair para a correria do trabalho, antes das preocupações financeiras, com as contas, com qualquer outra coisa. Mas procurem primeiramente, ó Deus, priorizar a sua família e santificar os filhos e ordená-los nos Teus caminhos. Pedir, ó Deus, a Ti perdão pelos pecados dos filhos, assim como Jó fazia. E assim, ó Pai querido, entregá-los nas Tuas mãos. E eu tenho certeza, ó Deus, que o Senhor abençoará grandemente, porque é isso que diz a Tua palavra. Bem-aventurado o homem que teme o Senhor e anda nos Teus caminhos.
E também diz, ó Deus, que se o Senhor não for o sentinela, não for o atalaia, não for o guarda que vigia a casa, em vão, ó Pai querido, será a ação de qualquer marido, de qualquer sacerdote do lar, de qualquer um que governa a casa, seja homem ou seja mulher. Em vão será. Portanto, ó Deus, que eles entendam que é o Senhor que precisa assumir o governo da casa, para que eles sejam, ó Deus, conduzidos a ordenar os seus lares, a ordenar a sua casa, com base na tua direção sobre a vida deles. Por favor, ó Pai, eu entrego nesse momento todos eles nas tuas mãos. Todos os filhos, ó Deus. A fase difícil dos adolescentes, que muitas vezes são rebeldes, muitas vezes não querem mais escutar os pais, que muitas vezes andam calados dentro dos seus complexos mentais, das suas dificuldades. Por favor, ó Deus, quebre os laços, ó Deus, para que haja uma comunicação, para que haja uma fluidez. E assim, ó Deus, haja entendimento, aconselhamento, conversa, apoio mútuo, consolo. Por favor, ó Pai, coloco todos nas tuas mãos nesse momento. O Senhor sabe quão terríveis são as coisas desse mundo lá fora, que estão influenciando, que estão conduzindo para o mal, que estão atrapalhando, ó Deus, o crescimento. Mas, ó Deus, que a tua mão, que o teu nome, ó Pai querido, esteja sendo exaltado dentro dessas casas. Eu peço a Ti, ó Deus, que se tiver alguma coisa dentro dessas casas que esteja atrapalhando a comunhão contigo, que esteja fazendo, ó Pai querido, com que o inimigo triunfe, que se tiver portas abertas para que demônios entrem e ficam ali, ó Deus eterno, influenciando, estando dentro daquela casa, ó Pai, clareie a mente dessas pessoas, para que elas vejam que existem coisas ruins dentro da casa que precisam ser tiradas. Revela, Senhor. Revela em nome de Jesus o que precisa ser tirado, o que precisa ser removido. Se existir, ó Deus, algum altar construído, ó Deus, para o inimigo, e que muitas vezes é construído sem perceber, sem saber, é evidente que a família cristã, principalmente, não vai fazer isso conscientemente, construir um altar para o inimigo. Jamais, Senhor. Mas muitas vezes isso é construído aos poucos, sem perceber. E quando se vê, ó Deus, a guerra, a conflitos, a problemas que na verdade não deveriam ter, mas por conta de coisas que foram trazidas e construídas para o maligno dentro de casa. Pai, em nome de Jesus, destrua esses altares. Acaba com isso, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, aniquile o poder que existe com o mal dentro da maioria dos lares hoje. E muitos desses lares, ó Deus, lares cristãos. Vemos as pessoas indo de um lado, indo para o outro, carregadas de problemas, carregadas de anseios, carregadas, ó Deus eterno, de preocupações quanto à vida, quanto às coisas. Que sejam libertas em nome de Jesus nesse momento, ó Deus. Eu clamo a Ti por isso. Que este que me escuta, ó Deus, atenda ao seu chamado e comece, ó Deus, pelo Teu poder e pela Tua graça, a clamar a Ti, a buscar o Teu nome intensamente, procurando respostas e uma revelação de Ti quanto a coisas que estejam dentro da casa atrapalhando a influência do Teu Espírito, Senhor. Limpa, Senhor, purifica, quebre, ó Deus, correntes, quebre laços, rompa, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Eu quero colocar essas famílias nas Tuas mãos, porque eu sei que o Senhor é poderoso para salvá-las ainda dentro desse mundo perverso. E eu faço essa oração, ó Deus, já agradecendo a Ti pela bênção, pelo milagre e pelo testemunho que o Senhor vai causar dentro dessas casas. Que essas pessoas agora, ó Deus, estão sentindo uma paz. Essas pessoas agora estão sentindo uma motivação para prosseguirem e para buscarem o Teu nome. Eu tenho certeza que essas famílias agora estão tendo esperança em Ti, Senhor, para continuarem a sua caminhada. Que os conflitos sejam desfeitos nesse dia. Conceda entendimento, sabedoria, paz. Controle as palavras, ó Deus. Que o Teu Santo Espírito haja poderosamente nos impulsos antes de falar qualquer coisa. Que o Senhor, ó Deus, coloque ali o sentimento de perdão, para que se perdoem, para que quebrem, ó Deus eterno, as escamas dos olhos, para que quebre, ó Pai querido, pedra que está ali no coração, Senhor, para que vivam em paz, para que vivam em harmonia, para que se amem, para que encontrem novamente, ó Deus, o motivo pelo qual se uniram em família, mas que isso venha unicamente do Senhor,
Que a fonte seja o Senhor. Por favor, ó Deus, una esses corações em nome de Jesus. Dê sabedoria principalmente a esses pais, para que ordenem a sua casa, para que seja um louvor, para que seja uma honra e uma glória ao teu nome. Pois esse é o núcleo da sociedade. E o Senhor tem um propósito para cada família. Nesse momento, ó Pai, eu encerro essa oração colocando todos os lares nas tuas mãos, pelo poder do Espírito Santo. E em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Deus, Ele vai fazer uma obra na sua casa. Deus, Ele vai fazer uma obra poderosa. Eu tenho certeza disso. O projeto de Deus para a família é um projeto maravilhoso. É desejo de Deus novamente reatar os laços de amor, de união, de reconciliação dentro dos lares. E você é alvo do amor de Deus. Você está na mira da bênção do Senhor. A bênção do Senhor está sobre a casa daqueles que são fiéis. E que você seja fiel a Deus. Comece por você. Se a sua casa está passando por terríveis problemas, por terríveis dificuldades, comece por você. Comece essa obra de santificação, comece essa obra de perdão, comece essa obra de reconciliação por você. Eu sei o quanto é difícil novamente reatar, depois de muitas palavras que foram ditas, depois de muita coisa que já aconteceu. Eu sei que é difícil, mas comece por você e comece com oração. Comece conversando com Deus. Comece falando com Ele: Senhor, a minha casa está assim, está assim, está assim. E eu preciso resolver isso. Comece por você pedindo a Deus que use você, primeiramente, para que você seja uma bênção dentro da sua casa. Isso vai contaminar para o bem. Isso vai irradiar para o bem. Isso vai influenciar para o bem. As pessoas vão começar a olhar para você dentro da sua casa e vão ver que você está mudado. E não se preocupe se nos primeiros momentos, se nos primeiros dias, acharem que isso é fingimento, achar que isso vai ser só por um tempo e depois vai voltar tudo normal, tudo como era antes. Não, fica tranquilo. Faça a tua parte. Busca a Deus. Ele vai te abençoar. Ele vai conduzir a sua vida. Eu quero declarar sobre você a bênção sacerdotal. Porém, antes disso, eu quero convidar a você que ainda não é inscrito no nosso canal para que você se inscreva. É muito importante você se inscrever e compartilhar o vídeo, as nossas orações, com aquelas pessoas que ainda não conhecem. Divulgue o canal Bela Manhã, Oração e Salmos. Sempre busque a Deus em primeiro lugar. Faça a tua parte e pode ter certeza que você vai ver milagres acontecendo dentro do seu lar, porque está começando por você. Perdoe, ame, ore, compreenda, entenda. Mas são obras que unicamente o Espírito Santo é que vai fazer na sua vida. E eu tenho certeza que essa obra já está começando só pelo fato de você estar aqui nessa oração com a gente. Então, não esqueça, compartilhe o vídeo, se inscreva caso você não é inscrito. E se você nos assiste pela TV, mesma coisa. Se inscreva ali pelo QR Code, passe a câmera do seu celular e compartilhe o vídeo também. Que Deus te abençoe. Vamos à bênção? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre você o seu rosto e tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Dessa forma, eu entrego toda a audiência desse canal diante do altar do Senhor. E isso está selado com o poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão de dores, pois assim dá a ele, aos seus filhos amados, o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um guerreiro poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do fruto das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da sua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz
sobre Israel.